Então chegou a hora de conhecermos a opinião de um economista sobre custos de produção e estrutura de mercado. Professor Mário Sérgio, então qual é a importância das ferramentas apresentadas pela teoria da firma? Ela vai analisar a relação dos custos de produção, considerando que existem os custos fixos e os custos variáveis. E essa análise vai definir qual é o melhor grau de produção de uma estrutura produtiva. A gente imagina que tem uma falsa ideia de que quanto mais eu produzo, quanto mais eu vendo, maior é minha lucratividade. Mas isso não é verdade. A análise de custo vai mostrar que a partir de um determinado ponto ótimo de produção, a empresa, quanto mais ela vende, menor é o lucro dela, chegando a ter prejuízos. Certo, professor. Mas por que a análise de custos é importante no cotidiano de uma empresa? Sandra, hoje ela se torna muito importante. Hoje, com essa competitividade globalizada, não é mais a empresa que determina o preço do produto, quem determina é o mercado. Você tem um preço de mercado, que é o preço que o consumidor topa pagar, dele você vai tirar os custos e se sobrar alguma coisa é o lucro da empresa. Então a variável que dá para você trabalhar em cima é o custo. Certo, professor Mário, mas a análise das externalidades é importante no contexto empresarial? A análise das externalidades é mais do que relevante, ela é crucial para as decisões da empresa. Dentro das organizações a gente pode olhar os custos, pode olhar o RH, a tecnologia, como que as coisas estão sendo feitas. E lá fora, o que está acontecendo? O mercado está mudando? Tem alguma lei nova, alguma regulamentação nova que diz respeito ao nosso produto ou à nossa matéria-prima que vai afetar o custo da matéria-prima no futuro? Então, analisar essas externalidades, que é o que está fora da empresa, passa a ser fundamental para a visão de longo prazo das organizações. Certo, professor Mário Sérgio, mas quais as estruturas de mercado que são mais comuns no Brasil? O Brasil vive uma economia capitalista de livre mercado, concorrencial. Nós temos hoje presente na nossa economia praticamente todas as estruturas de mercado. O mais comum é a concorrência monopolística, que é formado por muitas empresas que oferecem produtos similares e com muitos compradores e nenhum dos dois consegue manipular o preço. Vamos pensar nisso numas lojas de boutique, de shopping, lojas do varejo, de rua, padarias, que são grandes variações aí de empresas e de consumidor. Agora, se a gente pensar no varejo enquanto hipermercados, aí a gente cai meio num oligopólio, porque são poucas empresas nesse formato de mercado. E temos monopólios, com o caso de extração de petróleo, por exemplo, só a Petrobras que pode fazer isso. A indústria automobilística também é um exemplo de oligopólio no Brasil. A indústria telefônica, celulares, são oligopólios. Nós temos bastante oligopólios atuando no Brasil. E professor Mário Sérgio, os mercados oligopolizados, eles trazem alguma desvantagem para o consumidor? Então, Sandra, o poder do oligopólio ele é dado pelo governo. Nós temos no Brasil as agências reguladoras, a ANAEL, a Anatel, que atuam para fiscalizar esses mercados. Tem mercados, por exemplo, CPFL, que é quase que um monopólio já, mas que é altamente fiscalizado pelo governo. E tem outros que um pouco menos, que o mercado consegue atuar, por exemplo, o oligopólio de telefonia celular. Agora, não necessariamente o oligopólio ele é prejudicial ao consumidor. Ele é mais ou menos dependendo da regulamentação sobre a qual ele está submetido. Ok, professor, muito obrigada. Mas como será que a teoria funciona na prática? Vamos saber como tudo isso se aplica dentro de uma indústria? Sr. Manuel, então fala pra gente como é que a empresa conseguiu atingir esse grau de produção, analisando custos, maximizando os lucros e também diminuindo os prejuízos, hein? Nós entramos em produção conforme os pedidos vão ocorrendo.
Então você vai alimentando essa produção no momento correto, não gerando estoque e tendo um controle de custos muito voltado à matéria-prima, que é o nosso principal custo, que nós temos é a matéria-prima, a mão de obra muito balanceada e produzindo e vendendo no momento adequado. Porque assim, aliar inovação, a inovação em 3 conceitos: a inovação do produto, você trabalhando com o desenvolvimento da mão de obra e preparando a infraestrutura. Hoje eu tenho um ponto de equilíbrio equilibrado na empresa, nós temos resultado, mas crescendo nós vamos ter que buscar um outro número de vendas.